nas coxas, tá, gente? Então, a gente tem muitos assuntos para a gente conversar hoje, né? Que surgiram dúvidas de alguns alunos com os nossos módulos, então vamos falar um pouco sobre essa aula de hoje. E um dos assuntos, assim, que foi pedido muito para falar foi sobre a Kundalini, né? Ou Kundalini. E como é que é essa história da Kundalini, né? A Kundalini, uma das primeiras vezes que foi ouvido e se ouviu falar sobre a Kundalini foi há 4.000 anos atrás, né? Através dos yogis indianos, né? Na Índia. E pesquisando um pouco mais sobre isso, conversando mesmo com as pessoas que trabalham com o Tantra, né? E o que é o Tantra? No Ocidente, o Tantra ficou conhecido como aquela massagem que faz a estimulação nas regiões genitais. Só que o Tantra ele é muito mais do que isso, ele abrange além do que isso. E antes que a gente se questione, e o que é que isso tem a ver com constelação familiar medial? Tem muito a ver por quê? Porque a nossa Kundalini, ela está totalmente desconectada do nosso ser. E isso por causa de alguns fatos históricos, que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? A gente não vai se aprofundar nisso, realmente quem quiser se aprofundar mais nisso, tem fontes maravilhosas que a gente encontra. E quando a gente não está conectado com o nosso ser, o que é que acontece? A gente não consegue se conectar com esse todo, né? A gente não consegue muito exercer essa postura do constelador que a gente tem falado desde o começo do curso, que é não intenção, não medo, não amor, não julgamento e simplesmente a neutralidade. A gente só consegue essa neutralidade quando a gente está aterrado no chão, na terra, e quem é que proporciona isso é a Kundalini, tá? Às vezes a gente tem muita espiritualidade, a gente entende muito sobre o que acontece no mundo dos mortos, que isso também é necessário, né, para o nosso trabalho, mas a gente não está aterrado no planeta Terra, né, assim, na Terra, a Terra que acolheu a gente, né, na nossa nação, na nossa cidade, e com essa dificuldade de aterrar, a gente não consegue levar as ações que são a serviço da vida. Então, de repente, a gente está muito aqui e por isso que, de uma forma coletiva, não está havendo desenvolvimento, né, da nação, economicamente, politicamente e por aí vai, tá? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, porque às vezes eu começo a falar sobre um tema e deixo ele lá no cantinho para quem quiser se aprofundar, buscar mais. Na verdade, a gente vai colocando aqui sementes e aquilo que inquietar mais vocês, vocês buscam se aprofundar mais. E a minha sugestão é que busquem se aprofundar não com as fontes que são as mais comuns, né? Pronto, geralmente quando a gente vai procurar algum assunto no Google, a gente procura os últimos resultados da pesquisa, que é o que é o menos visto, e às vezes é o que está o essencial mais lá, tá? Mais na profundeza, né? Porque às vezes os mais populares é na superficialidade, porque é o que as pessoas mais querem ver, e de uma forma geral as pessoas querem o quê? Algo para botar os panos quentes, para aliviar aquela dor, aquilo que ela está sentindo e não sabe muito bem o que é. Então a pessoa vai procurar alguma solução rápida, encontrar um texto que está falando superficialmente, muitas vezes de motivação, de autoajuda, e pronto, deixa isso para lá, passou, o fato de buscar já passou e tal. Mas isso se torna a se repetir até um momento, e se repete tanto que a pessoa percebe que não é aquele texto superficial que tem a solução real. E tem gente que vive a vida inteira assim. Tudo bem também, tá? Então, a Kundalini, gente, há 4.000 anos atrás, foi muito divulgada, expandida através do Tantra Yoga. E naquela época, o Tantra Yoga era feito por... as yogis eram mulheres. Não existiam gurus homens, não existiam yogis homens. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso, né? Aconteceu essa desconexão. O, Na época que surgiu o cristianismo, que foi que houve os homens, surgiu junto com o cristianismo o patriarcado, e nesse patriarcado os homens vetaram a participação feminina na yoga. Então, somente eles que poderiam ser gurus e somente eles
que poderiam transmitir o conhecimento da yoga. E aí eles foram passando de homem para homem, de geração em geração, que é a yoga que a gente conhece hoje, né? Essa yoga com as posturas, os asanas. Só que esse Tantra Yoga, que era feito pelas mulheres, também às escondidas, né? Apesar da repressão, foi passado também o conhecimento de geração em geração por poucas mulheres, por algumas mulheres. E esse Tantra Yoga é justamente esse que é o despertar da Kundalini, né? Em que as mulheres elas estimulam esse centro de energia, né? E transmitem e conectam a Terra com a espiritualidade. E nessa conexão, o que é que acontece? As pessoas percebem que tudo realmente está conectado. E isso é muito, apesar de ser uma energia sutil, as pessoas percebem isso claramente. Isso fica muito claro quando estão realizando esses exercícios da Kundalini, esse despertar da Kundalini. É uma visão de vida totalmente diferente. Tanto é que às vezes quando a gente não tem essa visão de vida, a gente não tem essa experiência, a gente não acredita que é possível nós termos essa postura de consteladores de não ter intenção nenhuma, de não ter julgamento nenhum, né? Como é que pode, aquela pessoa foi abusada sexualmente, como é que eu não vou julgar esse sofrimento que ela passou? Como é que pode, aquela pessoa foi assassinada, como é que eu não vou julgar isso? E aí, a partir do momento que a gente está com a nossa Kundalini ativa e está conectada, ela está toda aqui passando bem por todos esses canais e chegando à nossa espiritualidade, a gente percebe que é possível ter essa postura do constelador, sem julgamento, sem criticar, porque há uma compreensão que não é racional, né? Não é realmente do ego, é nossa alma. A nossa alma percebe essa paz. E até mesmo eu falando sobre isso, ainda é algo que eu percebo que é tabu, né? Porque eu cresci numa escola católica, né? Cresci ouvindo muitos dogmas do cristianismo e quando a gente se depara com essa informação, pode ser que a gente fique um pouco chocada, pode ser que a gente ache que não é por aí, né? Mas o que eu também quero falar aqui, gente, é que aqui não é nada contra ninguém, não é contra o cristianismo, não é contra a igreja. Aliás, a igreja católica eu falei porque é a que mais predomina, né? Mas é a igreja cristã que tirou o poder das mulheres, né? Porque uma mulher, um homem e uma mulher com essa consciência do poder que eles têm interno, eles têm muita energia, têm muita força e têm muita consciência. Para quê? Para tomar as decisões, as próprias decisões e serem autorresponsáveis por sua vida. Então, imagine milhares de mulheres com esse poder, o que é que ia acontecer? Não ia ninguém estar governando, não ia ninguém estar cuidando do nosso dinheiro, porque todo mundo ia estar cuidando um do outro. E o que é que o sistema, de uma maneira geral, fez a gente acreditar? Que a nossa saúde está ali fora, está naquele medicamento, que o nosso dinheiro tem que ser cuidado por alguém, porque a gente não sabe, que a gente não tem capacidade, inconscientemente é isso que falam pra gente. A gente não tem capacidade de amar, a gente não tem capacidade de se curar, a gente não tem capacidade de cuidar do nosso dinheiro, então sempre tem que ter alguém para estar cuidando disso. E quando, na verdade, quem é que cuida da gente, né? Quem é que cuida da gente? É o nosso pai e a nossa mãe. E numa constelação que a gente fez, o que a gente observou é que o pai e a mãe tiveram um corte, né? O pai e a mãe tiveram um corte do cristianismo, né? Mesmo que um dos mandamentos do cristianismo seja honrar pai e mãe, na verdade, a prática, né, os dogmas podem ser muito belos, mas a prática que aconteceu foi justamente essa cisão, né, essa separação do pai e da mãe dos filhos, porque de uma forma ou de outra as leis fizeram com que os pais e as mães acreditassem que eles não tinham capacidade de cuidar dos filhos. Fica claro isso para vocês? Isso não vem do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, é algo que vem de muito longe. E a gente tomando consciência dessa informação, a gente vai percebendo. E agora, o que é que pode ser feito para que a gente se conecte com a família novamente, né?
E essa desonra que a gente vê generalizada a pai e mãe é por causa de quê? Do sistema mesmo, que ele estimula cada vez mais, de uma forma muito sutil, os filhos a não honrarem seu pai e sua mãe. Então, às vezes, eu percebo que se quer muito jogar a culpa no pai e na mãe, porque não fez algo para o filho, e quando ele só fez o que ele já sabia fazer. Ele aprendeu com o avô e com a avó, e assim, muito lá para trás, há 2000 anos, né? Quando isso tudo realmente começou. Então, o que é que a gente está vivenciando historicamente é que os homens dominaram as mulheres, né? Submeteram as mulheres a muitas coisas, reprimiram as mulheres, e a gente está num momento de vida que está invertido, né? Esse processo está invertido. Hoje as mulheres que estão dominadoras, as mulheres que são machos, né? As mulheres estão reprimindo os homens. E qual é o nosso querer, né? Nosso intuito é esse equilíbrio. E quando a gente percebe que existe esse desequilíbrio aí fora, no mundo, né? De as mulheres quererem dominar os homens e não honrá-los, né? Não respeitá-los, isso acontece internamente também com a gente. Como é que está a nossa parte feminina e a nossa parte masculina? Tem muitas pessoas que estão com a parte feminina super desenvolvidas e a parte masculina está sufocada. E vice-versa também acontece, né? Das mulheres estarem com a parte masculina super desenvolvida e a parte feminina está sufocada. Então, é interessante a gente observar isso também, enquanto consteladores, porque isso vai contribuir também para que a gente chegue ao essencial quando a gente estiver num atendimento individual, por exemplo, que às vezes não tem como o grupo, quando não está em grupo, não tem como mostrar isso. E no atendimento individual, a gente tem algumas leituras que a gente pode perceber, tá? Uma das leituras aqui que eu tenho visto sobre essa questão masculina, né? Os homens, nossa, gente, onde eu chego, tem homem de barba. E como é que um homem de barba se parece? Eu já vi muita gente comentando isso. Um homem de barba, ele se parece mais velho do que a idade que ele tem, não é verdade? Inconscientemente, esses homens de barba, eles querem o quê? Eles querem realmente se aparentarem ser mais velhos. E inconscientemente, esse desejo é de que eles sejam quem? Sejam o pai deles. Então, muitas vezes, quando a gente vai saber um pouco da história dessas pessoas, esses homens estão tendo que ser ali os companheiros das mães, né? São eles que defendem as mães, são eles que fazem tudo para as mães, porque por algum motivo o pai está ausente. E esse ausente, quando eu digo ausente, muitas vezes não é nem fisicamente. Às vezes o pai está ali fisicamente, mas a alma dele está olhando para um outro lugar no sistema familiar dele. E a gente já observou que muitos homens ainda estão olhando para outro lugar, sim. Eles estão olhando para alguma guerra, né? Algo muito sério que se passou lá atrás. E eles não conseguiram ainda resgatar a alma deles para estarem presentes nessa vida. E tanto eles estão olhando para alguma guerra que algum antepassado de repente passou por isso, ou eles estão olhando para uma guerra que aquela alma passou em outras vidas. Então tem muitas nuances, né? Tem muitas possibilidades, mas essas são duas possibilidades que já vieram à tona enquanto a gente estava fazendo grupos de constelação familiar. Então, quando os homens estão atualmente nisso, né? Eles estão sendo os companheiros das mães, porque as mulheres de nossa geração, elas cresceram, os homens foram embora, né? Ou trocaram por outra família, e aí essas mulheres se apoderaram dos seus filhos e nem sequer permitiram, às vezes, dos filhos terem contato com o pai. E quando a gente fala de ter contato com o pai, às vezes não é nem um contato físico, mas de ela contar histórias positivas do pai. Eu recomendo sempre que as mães contem para os filhos as histórias de quando se conheceram. Isso reverbera na alma de uma forma tão maravilhosa. E o pai tem família, se o pai tem família, apresentar essas pessoas das famílias. Se não é possível apresentar essas pessoas da família do pai, mas falar algo de bom, pelo menos catar uma história positiva, porque a alma se sente aliviada. E muitas vezes as mães contam histórias negativas dos pais, da família dos pais, e isso é muito doloroso
para a alma do filho, para a alma daquela criança. E às vezes ela cresce nessa divisão, né? Ela se sente dividida. E aí acontecem muitos fatores. Um deles é que recusa totalmente a parte masculina, os meninos, para serem fiéis às mães, né? Porque as mães às vezes contam histórias aterrorizantes sobre os pais e eles se recusam a serem homens, né? Eles não querem serem homens para a vida, porque é muito ruim ser homem, né? O homem faz muita coisa ruim. E aí eles se colocam nessa posição de que, tá, então eu vou ser o companheiro da minha mãe, tá? Essa é uma das possibilidades que acontece muito. Então, quando a gente vê as pessoas, os homens de barba, né, assim como Noé, me lembrei hoje muito, tinha um que, nossa, ele parecia Noé mesmo, que a gente vê nas histórias. Ou assim como Jesus mesmo. Noé e Jesus, eles queriam o quê? Né? Eles queriam salvar as suas mães, eles queriam fazer tudo pelas mães. E os meninos, os homens, eles querem fazer tudo por suas mães. Então, às vezes, as mães contam as histórias, os dramas que estão acontecendo na vida delas para as crianças, e as crianças recebem isso com amor, com aquele amor inocente que a gente falou no nosso segundo módulo. E aí eles fazem tudo por essas mães, inclusive crescerem, serem adultos antes até mesmo do tempo, e de não liberarem um lugar para ter uma companheira, por exemplo, uma mulher. Às vezes eles trocam de namorada, ou tem muitas namoradas, porque não fica com nenhuma, porque ele é ali, o companheiro da mãe, ele está ali para o que deve é para a mãe, e tudo mais fica para o segundo plano. E o que acontece às vezes é que quando a mãe morre, eles vão junto, porque o sentido da vida deles se perde. Quando a gente comenta isso, é certo ou errado? Não é certo ou errado, é algo da alma. Quando toma consciência de que isso não está servindo à vida, porque é toda mãe, para toda mãe, se o filho faz isso, ela pode até achar conscientemente que maravilhoso, né? Meu filho vai estar ali a vida inteira para mim, para tudo que eu quiser, tudo que eu precisar. Só que quando chega uma época, depois dos 30 anos, a mãe começa a achar aquilo ruim, né? Algumas mães começam a achar aquilo ruim. Ah, menina, esse menino cuida da vida dele, tal, tal, tal. É só consequência de tudo que ela construiu até ali, e ela construiu, não foi por mal também, foi por causa do processo que a gente está vivenciando de forma coletiva, né? Essa de que os homens, os filhos homens estão precisando substituir o lugar dos pais, porque muitas vezes, cerca de 80% das vezes, as mulheres é que mandaram esses homens saírem, porque não aceitavam eles do jeito que eles eram, né? Os homens do jeito que eles eram. Tá claro isso, gente? Dá para perceber a sutileza disso? Isso aqui são algumas possibilidades. E, de repente, se vocês perceberem outros pontos de vista, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai comentar também essas outras formas, essas dinâmicas que acontecem nas famílias, tá? Outra coisa que eu observei também, a gente tá aí às vésperas da Copa do Mundo e eu vi um jogo começando aí, o pessoal bota a mão no coração, né? Na hora do hino nacional. E o que é que representa o hino nacional? O hino nacional representa aquilo que a gente está fazendo pela nossa pátria. Só que inconscientemente, quem é a nossa pátria? É quem nos gerou. Inconscientemente é a nossa mãe. Então, muitos atletas estão ali inconscientemente para homenagear suas mães, para doar a vida inteira deles, a superação, tudo aquilo pelas mães deles, né? Para mostrar para as mães que ela é maravilhosa, né? Para levar o nome dela para frente. Aí a pergunta, uma das perguntas, então ficou claro isso, né? Essa parte masculina, essa parte feminina, né? De que os homens que estão com o feminino, às vezes tem um feminino muito aflorado, eles estão usando barbas, às vezes são bem vaidosos, né? Eles estão com o feminino super aflorado, por quê? Porque eles são os companheiros de suas mães. Porque se eles desenvolverem muito a masculinidade deles, eles não vão poder cumprir esse papel. E, e realmente o que eu vi uma notícia ontem e vi outra notícia, e alguém veio me falar sobre isso hoje, né? De casos de mãe com filho e de pai com filha se casando, né? Nos Estados Unidos, inclusive, tem uma cidade, soube disso ontem também, tem uma cidade que permite que eles possam se casar. E o depoimento dessas pessoas é que é um amor de verdade.
é um relacionamento de verdade. Então, incesto é apenas um julgamento, é algum dogma que colocaram, porque o amor existe realmente entre eles, né? E às vezes ele é bloqueado e essas pessoas, elas existem para mostrar para a gente das infinitas possibilidades, sem que a gente possa julgar se é certo ou errado, e do que pode acontecer com essas pessoas. Inclusive, tem uma que formou família com o pai dela e tá tudo ótimo. Ela não foi abusada sexualmente, não teve nenhum. Foi amor mesmo que ela sentia pelo pai dela. E isso tem até um nome já, né? Esse tipo de relacionamento. E que nos Estados Unidos tem algumas cidades que já permitem que eles se casem, o pai com a filha, ou a mãe com o filho. Então é muito forte isso que está acontecendo. E voltando a essa questão da Kundalini, a gente fala também um pouquinho de sexo, né? Porque a Kundalini, ainda quando a pessoa ouve falar sobre isso, ainda acha que está totalmente relacionada com a energia sexual. E tá, mas não totalmente. Não com o sexo, mas com a energia sexual. E o que é a energia sexual? A energia sexual é a vida, é sagrado. Bert Hellinger fala muito da importância da relação sexual e do poder que a relação sexual tem. Quando um homem e uma mulher chegam ao orgasmo, o que é que acontece? Há um vazio, há um vazio. O ego fica totalmente fora de campo. E o corpo fica totalmente conectado ali com aquele outro ser, a ponto de a pessoa não perceber quem sou eu e quem é o outro. Então é algo realmente mágico. E Bert Hellinger, nos livros dele, em alguns livros dele, ele fala isso profundamente, de que profundidade é essa. E nesse livro aqui ele fala um pouco de como a igreja podou essa energia sexual, falando que não, reprimindo mesmo, né, através dos dogmas. Eu não me lembro agora exatamente quais são, mas de dogmas dizendo que se for puta, se transar com mais de uma pessoa durante a vida, se casar com mais de uma pessoa, subentende-se. Uma é casar virgem. Não sei se alguém ainda é dessa época, né? Mas é casar virgem e casar uma vez. Então, a mulher, a vida inteira, ter um homem só, durante uma vida inteira, e, e aí ela foi reprimida de várias outras formas para não deixar os seus desejos sexuais expandirem. E quando um homem e uma mulher têm os seus desejos libertos, a coisa se equilibra. O que é que a gente tem percebido muito são os distúrbios, né, de homens, às vezes, que são tarados, né? Ou mulheres que são tão reprimidas que elas não conseguem nem ter prazer, nem chegar mesmo ao orgasmo durante uma vida inteira. Então, Bert fala muito em alguns livros deles dessa energia potencial sexual, porque ela realmente conecta a Terra, é algo físico e ao mesmo tempo espiritual. E é ela que gera a vida. Então, esse lugar aqui, mulheres, esse nosso lugar aqui é sagrado. E ele é receptor. E os homens, eles são doadores. Por isso que Bert fala que as mulheres são aquelas que nutrem, né? A mulher tem uma grandeza, porque unicamente ela é quem dá a vida. Unicamente ela tem a capacidade de dar essa vida, né? De gerar vida para o mundo. E os homens são os sustentadores da terra. Os homens sustentam a terra. Enquanto a mulher está lá nutrindo a vida, cuidando das crianças, o homem sai para o mundo para descobrir formas, e aí as formas são muito criativas de dar o sustento para sua família e dar esse suporte para que a família possa sobreviver. Todo ser humano está aqui com um objetivo, o objetivo de sobreviver. Muitas vezes a gente acha que é para algo muito mais nobre, mas não. O nosso objetivo aqui é sobreviver. Então, quando isso está em harmonia, da mulher ser a nutriz, né, de nutrir ali, de estar cuidando da família, e o homem sai para dar esse suporte, né, para dar o sustento da família, a coisa fica em harmonia. Isso aqui não é discurso machista nem feminista de forma alguma, mas é uma dinâmica que é equilibrada. Mas, no nosso sistema, a mulher está tendo que trabalhar também, porque só o homem não está sendo suficiente. E quem está cuidando das nossas crianças são as instituições. E quem é que está educando as nossas crianças são as instituições. Que resultados a gente está tendo com essa educação das crianças, com as instituições? Elas estão cada vez mais, o que a gente chama na programação neurolinguística, as crianças estão cada vez mais o quê? Dissociadas. Elas não se conectam
verdadeiramente com a outra pessoa, com as outras pessoas, nem com os pais. De os pais chegarem para conversar com a criança, como passam o dia inteiro trabalhando, e a criança já está desde pequenininha, antes mesmo de falar, ela já aprende a falar ali na escola, e ela não consegue se conectar com o outro, né? Com os próprios pais. Parecem estranhos conversando um com o outro. Vocês conhecem alguma família assim? Então, isso exemplifica também aquilo que eu falei no começo, de que as pessoas deixaram, né, que a igreja cuidasse dos filhos, né, que outras instituições cuidassem dos filhos, e nessa constelação em grupo que a gente fez, ficou claro isso, essa cisão da família com os filhos, e os filhos com muita raiva. Então, às vezes, a gente se depara com essa emoção que está predominando, né? Muita raiva. Então, tem muita queixa, tem muita reclamação, tem muita crítica, muito julgamento, e por trás disso tudo tem essa raiva muito profunda, que é muito difícil as pessoas se trabalharem essa raiva, tem muita raiva concentrada dentro das pessoas. E o amor está bem atrás dessa raiva. Então, é um processo que a gente tem, e pouco a pouquinho vai trazendo isso à tona, através dessa conscientização e através dos grupos de constelação familiar medial que a gente vai formando, para que esse desbloqueio realmente aconteça. Agora, não dá para a gente ir forçar o amor, porque não sabem o que é o amor. A maioria das pessoas não sabem o que é amor. Age inconscientemente através desse amor inocente, que a gente já falou no outro módulo, de dar a vida para o outro, né? De fazer tudo pelo pai ou pela mãe, para que eles possam ter vida. Mas o amor puro e real, que é esse amor amadurecido de quando a gente cresce, a gente ainda não tem, a gente não consegue vivenciar isso. Por quê? Porque tem essa camada grossa, densa, de muita raiva por tudo o que aconteceu desde a separação. A primeira separação que acontece é quando? É quando tem o parto. A criança está ali 9 meses com a mãe, e de repente é ali o corte, e ela, às vezes, outro dia eu vi todo mundo achando lindo, porque o bebê nasceu ainda dentro daquela proteção, né, da bolsa, dentro da bolsa. A bolsa não estourou, então ele foi feito uma cesariana, e o bebê nasceu. Todo mundo achando lindo nos comentários da rede social. Só que ali, quando estouraram a bolsa, o bebê, assim, sabe, ele estava no outro mundo, e de repente estava ali desnorteado. Então, todo o trabalho de parto natural que força ele, a vida ali empurrando ele, e isso vai gerando confiança, e ele vai percebendo esse movimento de amor. E quando ele finalmente nasce e vai para os braços da mãe, existe aquela conexão com a mãe. E durante os primeiros aninhos de vida, ele se sente seguro, se sente confiante, com essa conexão com a mãe, sempre ali juntinho dela, sempre sentindo ali o cheiro dela, para finalmente, quando ele fizer uns 3, 4 anos, o pai começa a levar ele para o mundo, começa a levar essa criança para o mundo e apresentar essa criança para o mundo. Entendi esse processo, gente, só que esse processo não acontece mais. Esse processo, na nossa atualidade, no mundo moderno, não acontece mais. A criança é retirada à força, ela não passa pelo processo de ser empurrada pela alma, né, pelo grande espírito, para nascer naturalmente. Ela agora é tirada à força ali, e quando ela sai, pode até ter um pouquinho de contato com a mãe, mas ela é levada para um lugar frio, em comparação a onde ela estava, é esfregada. Eu já vi vídeos de maternidade esfregando ali para tirar o banho. Parece que é um bicho, sei lá, nem bicho, né? Porque o povo trata bicho hoje em dia melhor do que. Parece que é um objeto que está ali limpando, esfregando, e depois fica ali sob observação, e depois é que vai para a mãe. Nesse tempo, a criança, o bebê, ele não sabe, não tem conceito, não tem ego, não tem conceito nenhum sobre emoções. Ele só sente. E imagina a gente hoje, se chega num lugar inóspito, como é que a gente vai se sentir? A gente vai se sentir com medo, inseguro, abandonado, rejeitado. E aí, depois que a gente volta para nossa mãe, o vínculo já se perdeu, a conexão já se perdeu. Então, quando a gente perceber que alguém que a gente conhece, que a gente encontra, está desconectado, está desconectada com a vida, não é para a gente responsabilizar, ocupar aquela pessoa, é para a gente compreender que ela está assim desde o momento.
do nascimento. E muitas vezes foi algo tão traumático que a pessoa não consegue nem sentir esse chamado da vida que chama a gente, todo mundo, chama todo mundo para essa reconexão, para essa conscientização, para essa expansão de consciência de que, sim, a gente é ser de amor e que a gente pode vivenciar esse amor. Agora, essa raiva está ali impregnada desde aquele momento, se não já tiver vindo antes, né, já de outra vida, porque às vezes se a pessoa já, na outra vida, desculpa, se na outra vida ela morreu de uma forma drástica e ela nem ainda está lá presa, principalmente suicídio, se ela morreu dessa forma drástica, ela chega nessa já tá com muita raiva, com muita ira, e ainda acontece esses fatos com ela, ela realmente não consegue se reconectar. Realmente é uma busca de conexão e de expansão de consciência muito grande que essa pessoa precisa passar, e muitas vezes, para ela buscar isso, ela passa por muitos aperreios na vida, por muitas dificuldades na vida, para ela buscar essa expansão de consciência e finalmente encontrar a resposta e finalmente liberar essa raiva que está toda contida e está densa, não permitindo que a vida flua, e aí sim, essa faísca de amor é liberada, e aí é um renascimento realmente, que quando isso acontece, nos nossos grupos a gente fala até, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Realmente a pessoa sente que nasceu de novo. Então, a outra pergunta, então, para a gente acessar a nossa Kundalini, através de respirações, através de movimentos físicos, a gente consegue ir despertando a nossa Kundalini, que ela também é cortada nesse momento também de raiva e para de fluir, né? Ainda na barriga da nossa mãe, ela ainda está ali fluindo, porque ela vai construindo também a energia da vida circulando na gente, né? Ela que vai construindo as nossas vértebras. Isso tudo através da energia sutil que eu tô falando, e não energia física, né? Não, não fisicamente, mas essa energia sutil. Então ela tem um corte ali. E é como se a gente já não tivesse tanta conexão com o sutil. E aí a gente vai crescendo num sistema em que não desvaloriza isso totalmente, e o fato de desvalorizar isso é justamente tem uma intenção de o quê? Manter a gente sob o controle dessas grandes instituições, tanto da área de saúde, como na área da religião, né, como na área da educação, e está sempre garantindo formas de continuar aprisionando a gente. E aí, mais uma vez, eu cito aquele filme Matrix, que no filme Matrix eles estão ali sempre encontrando formas de aprisionar. Então, se a pessoa quer sentir um sabor, eles vão e criam algo para ser saboroso, para a pessoa ficar cada vez mais aprisionada ali naquele sistema e não ter desejo de conhecer algo além, né? O que é que está por trás daquilo, porque o chamado dentro do coração é muito forte para buscar essa reconexão, tá?